ver o verso 1, diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos... Como é que está na sua Bíblia aí escrito? Estamos o quê? Mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vamos observar aqui alguns detalhes. Primeiro, no verso 1 ele pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não. O que é que ele está falando aqui, queridos? Já naquele período faziam algumas acusações aos discípulos de Jesus, aos apóstolos, porque eles pregavam a liberdade em Cristo Jesus. Só que o que acontece? Quando eles falavam da liberdade de Cristo Jesus, do que Cristo Jesus nos liberta, os judaizantes eles compreenderam errado a mensagem da liberdade em Cristo Jesus. E eles estavam dizendo que os discípulos de Jesus, eles estavam pregando para as pessoas serem contra a lei. Mas isso não era verdade. Então, aqui no livro de Romanos, ele já começa o capítulo 6 dizendo assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Primeira pergunta, queridos: o que a graça faz na vida de um ser humano? O que é graça? Presente de Deus, favor imerecido, perdão. Só que o que é interessante a gente entender em relação à graça? Veja só, quando nós falamos da graça de Deus, nós temos que perceber o seguinte: a graça, ela atua no ser humano em duas fases. Isso é importante. Quais são as duas fases da graça? Vamos abrir aqui o livro de Tito, capítulo 2, para a gente entender um detalhe aqui. Tito, capítulo 2. Vamos ver aqui Tito 2. Tito 2. Perto de Hebreus. Volta um pouquinho, chega em Hebreus, volta um pouquinho. Tito 2. Verso 11 e 12. O que a graça faz na vida de um ser humano? Isso é importante. Por quê? Quando nós falamos em graça, hoje no mundo cristão essa palavra é tão usada, mas muito pouco compreendida. Veja só, Tito 2, verso 11 e 12. Verso 11 diz o que aí? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Talvez na sua tradução fala assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse aqui, queridos, o verso 11, é a primeira manifestação da graça. Ela se manifesta de que forma para a minha vida? Me salvando. Salvadora. Pronto. O mundo cristão hoje para aqui. Por quê? Jesus me salvou, ele carregou meus pecados na cruz, então agora eu já estou salvo. E muitos chegam a dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. E outros chegam a afirmar, como os calvinistas, que agora que você está salvo em Cristo Jesus, pelo fato de todos serem pecadores depravados, isso é imutável, Deus, na verdade, já te deu a salvação antes que você nascesse, e que independente do que você faça, se você for um eleito, você vai se salvar no final das contas, independente da situação. Mas é isso que a Bíblia vai relatar para nós sobre a graça, queridos? Primeiro, ela diz que a graça se manifestou o quê para a nossa vida? Salvadora. Mas a Bíblia poderia dizer, pronto, já está suficiente. Mas é isso que a Bíblia fala? Não. Olha o verso 12 aí. O que é que diz aí? Ensinando-nos. Quem é que vai nos ensinar? A graça. E ela vai nos ensinar o quê? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século de que forma? Sóbria, justa e piamente. Então a graça, depois que ela salvou você, com você, vai te ensinar
A renunciar o quê? Quais são os pontos que ela vai te ensinar a renunciar? Ela vai te ajudar a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. É isso que a gente vai entender agora quando nós formos falar sobre o poder da vontade e a verdadeira liberdade. Veja só. Quando nós olhamos para o que a graça faz, nós vamos começar lendo o livro Caminho a Cristo, página 31. E nós vamos tentar compreender de forma prática a questão do que é renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é o entregar da vontade a Deus? Por quê? Ontem, quando nós falamos sobre entrar no descanso, nós vamos perceber que esse esforço para se submeter à palavra, para se entregar à palavra, ele envolve alguns detalhes, e são esses detalhes que a gente vai ver. Mas nós vamos ver de forma bem prática e direta. Veja só. O que Deus requer de nós? Caminho a Cristo, página 31. Ele requer apenas que cumpramos os deveres que nos guiarão às alturas da bem-aventurança, as quais os desobedientes jamais poderão alcançar. A verdadeira felicidade consiste em quê, queridos? É ter Cristo, a esperança da glória, no coração. Qual é a verdadeira felicidade? Ter Cristo habitando no coração. Mas vamos continuar. Muitos perguntam: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Porque veja só, lembra que nós falamos ontem o seguinte: nós vimos em Hebreus capítulo 4 que quando nós descansamos das nossas obras de pecado, o que acontece? Quem é que faz as obras agora? Cristo. E aí nós entramos onde? Quando Cristo faz as obras, onde é que nós entramos? No repouso. Só que você pode sair daqui do congresso e voltar para casa e pensar, mas como é que eu faço essa entrega? Como é que meu eu morre? Percebe? E é justamente sobre isso que foi até a pergunta do irmão ontem. Que farei eu, né, para herdar a vida eterna? Então veja só, muitos perguntam: como devo fazer a entrega do próprio eu a Deus? Nós vamos ver até com histórias bíblicas de forma bem fácil. Ellen White fala assim, ó: você deseja entregar-se a ele, mas não tem força moral, é escravo da dúvida e controlado pelos hábitos da sua vida de pecado. Suas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Você não consegue controlar os pensamentos, impulsos e afeições. Olha essas palavras aqui, ó. A gente vai entender isso bem detalhadamente, ó. O que muitas vezes a gente faz com Deus? Senhor, eu não acredito que eu fiz isso. Mas olha, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. A partir de hoje eu não vou falar mais assim com meu filho. A partir de hoje eu não vou mais me estressar com fulano. A partir de hoje, aí você começa a falar um monte de coisa. Isso aí é o quê? Suas promessas são como o quê? Palavras que são escritas na areia. Quando o povo disse tudo que o Senhor falou, faremos, não foi a mesma coisa? Eles queriam realmente fazer a vontade de Deus. Era a vontade deles. Eles não eram pessoas que não queriam fazer. Eles queriam fazer. Mas a forma como eles queriam fazer estava errada. Então, Ellen White fala que a gente não consegue controlar o quê? Os pensamentos, a gente vai ver isso na Bíblia. Os impulsos. Qual a última palavra que está escrita ali? As afeições. Ela continua aqui na mesma página, ó. O conhecimento das suas promessas não cumpridas e dos votos violados enfraquece sua confiança na própria sinceridade, fazendo com que você pense que Deus não pode aceitá-lo. Mas você não precisa se desesperar. Só precisa compreender a verdadeira força da vontade. É o que nós vamos fazer hoje. Este é o poder que governa a natureza do homem. Queridos, o que governa a natureza do homem é o quê? O poder de quê? Da vontade. O poder de decidir ou escolher. Tudo depende da ação correta da vontade. O poder de escolha que Deus deu ao ser humano deve ser o quê? Exercitado. Mas como é que a gente faz isso? Ela continua. Peraí. Você não pode mudar o próprio coração, nem por si mesmo entregar suas afeições para Deus. Mas o que é que você pode fazer? Você pode escolher o quê? Servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Ele então operará em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Desse modo, toda a sua natureza estará sob o controle do Espírito de Cristo. Suas afeições ficarão centralizadas nele e seus pensamentos estarão em harmonia com ele. Então, o Espírito de Profecia está dizendo que se nós entregarmos a vontade ao Senhor,
se nós dermos à vontade, o que naturalmente vai acontecer? Nossos pensamentos vão estar em o quê? Em harmonia com Jesus. Tá, ok. Mas ela vai continuar falando. Através do correto exercício da vontade, uma transformação completa pode ocorrer em sua vida. Entregando a vontade a Cristo, você se une com um poder que está acima de todos os outros. Obterá força do alto para permanecer firme e, pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida. Qual é a nova vida? A vida da fé. Vamos ver esse texto aqui. Eu vou ler alguns textos daqui, depois a gente vai voltar para a Bíblia e eu vou mostrar um gráfico para vocês, bem detalhado, para a gente entender algumas diferenças. Veja só. No livro Anunciando o Alto Clamor, página 38 e 39, fala assim, ó. Lá está Cristo batendo a porta do coração. E o homem diz, eu quero deixá-lo entrar. Todos aqui querem deixar Jesus entrar no coração, sim ou não? Quantos aqui almejam ter Cristo plenamente habitando, não ser mais nós, nosso temperamento, nossas palavras, atitudes? Ninguém quer isso, correto? Mas muitas vezes, olha a nossa realidade, ó. Eu quero deixá-lo entrar. Jesus, eu quero que tu entres. Eu quero que me ajudes. Não é assim que a gente clama muitas vezes? Eu quero. Porém, ao mesmo tempo, ele está com o ombro contra a porta, impedindo Cristo de entrar. Ou seja, Cristo está batendo, você empurra a porta e diz: entra, Cristo, entra, eu quero que o Senhor entre. E Jesus quer entrar, mas quem é que está empurrando a porta para ele não entrar? Eu mesmo. Por que a gente faz isso? A gente vai entender isso. Essa é a experiência daquele que se encontra com a lei, consciente que ela é boa. Ele quer a pureza e a santidade de vida que vem da comunhão com Deus, que é fogo consumidor. Por isso, fazendo o que é contrário a esse desejo, vem o grito: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, qual é a condição do ser humano? Ele quer que Cristo entre, quer ser transformado, quer ter comunhão com Deus, harmonia com Deus, mas é ele próprio que barra Cristo de entrar. É isso que nós fazemos. Mas, agora, vamos abrir nossa Bíblia aqui em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler esse texto aqui em Mensagens aos Jovens, página 151. Vamos ver juntos aí. Mensagens, Romanos capítulo 8. Né? Romanos capítulo 8. Veja só, verso 5. Romanos 8, verso 5 até o 7. Diz assim a Bíblia: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. No verso 6 fala assim, ó, porque a inclinação da carne é morte. Como é que está na Bíblia de vocês aí? Aqui fala inclinação da carne. Como é que está na Bíblia de vocês? Mente carnal e a outra? Mentalidade da carne. Tem mais alguma diferente? Pendor da carne. Esse pendor da carne, ou a mente carnal, ela é o que, segundo a palavra de Deus? Morte. Mas a inclinação do espírito, ou a mente do espírito, ou o pendor do espírito é o quê? Vida e paz. Olha a palavra que está escrita aí: paz. Verso 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Primeiro ponto aqui. O que ele quer dizer com mentalidade carnal ou mente carnal? Ele está dizendo que existe uma inclinação, por isso que algumas traduções falam inclinação e outras falam mente. Por quê? Ele está se referindo ao pendor, a inclinação da mente natural, ou seja, para onde ela está voltada. A mente do homem, depois que ele caiu no Éden, a gente não vai falar sobre o Éden aqui, mas depois que Adão e Eva caíram, a mente deles tornou-se uma mente o quê? Natural. E o que é mente natural, em outras palavras? Mente carnal. Essa mente carnal, a Bíblia fala que a inclinação dela é só para o quê? Morte. E por que morte? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Então a mente natural, ou a mente carnal, ela só tende para o quê? Para o pecado. E a morte, consequentemente. Então, por isso que ele fala assim, ó, mente carnal. Agora, veja só. Quando nós lemos isso aqui, ó, veja de novo Romanos 6, que Ellen White vai usar essa mesma linguagem. Vamos ver aqui, ó, Romanos 6, capítulo 6.
versos 5 e 6. Porque se formos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Agora olha o verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o corpo do pecado. Agora passe aí lá para o verso 13. Verso 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como o quê? E aí agora olha o verso 16, e aí vai ser a base para a gente ler o texto da irmã White. Olha o verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Então a Bíblia está dizendo que você se apresenta para ser servo de um ou de outro, correto? E o que significa se apresentar para ser servo de um ou se apresentar para ser servo do outro? Olha o que a Ellen White fala no livro Mensagens aos Jovens, página 151. Ela diz assim, ó, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é o quê? Não é gosto nem inclinação. Tudo isso aqui é para a gente entender mais ainda a questão do repouso. Mas ela é o quê, queridos? O poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a obediência. Então, quando o Romanos 6 fala que você se apresenta, se apresentar, queridos, em outras palavras, significa decidir se vai obedecer a Deus ou vai desobedecer. É por meio da decisão que é como se você estivesse se apresentando e dizendo, olha, eu quero servir esse ou eu quero servir esse. Até aqui tudo bem? Vamos observar isso agora de forma mais prática no Gênesis. Olha só o que aconteceu em Gênesis. Abra sua Bíblia rapidinho aí em Gênesis 3. Nós vamos ver de forma mais prática como ela separa vontade de gosto e inclinação. E é aqui que a gente precisa compreender. Porque quando houve a pergunta ontem, né? O que eu devo fazer então? Veja só. Vamos abrir aqui o livro de Gênesis, capítulo 3. Todos acharam aí? Gênesis 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Vamos parar por aqui. Preste atenção. Quando nós falamos em vontade, você percebeu que a Ellen White fala 3 palavras. A vontade não é gosto nem inclinação. Aí entra uma questão aqui. Por isso que a gente vai começar daqui, ó, do Gênesis. Adão e Eva tinham inclinação para o pecado? Tinha ou não tinha? Não. Adão era o quê? Perfeito, reto. Eclesiastes fala que Deus criou o homem o quê? Reto, sem inclinação nenhuma. Todas as inclinações de Adão eram para o quê? Para o bem. Então Adão foi tentado por Satanás, não foi? Foi tentado. Mas como foi essa tentação de Adão? Qual era o centro da situação? Onde que ocorreu a história ali da tentação? Foi em uma... O que é isso aqui? Uma árvore. E olha só que coisa interessante. Deus colocou a árvore em que lugar do jardim? No meio. Essa diz alguma coisa. Quem já viu o que ele fala, a gente vai ler daqui a pouco. Mas essa árvore, o fato de Deus ter colocado no meio do jardim, quem sabe por que Deus botou no meio? Hã? Era um teste. Mas observe que coisa interessante. Vamos ler aqui História da Redenção, página 22. No meio do jardim, perto da árvore da vida, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore fora especialmente designada por Deus para ser o quê? A garantia de sua obediência, fé e amor a Ele. Deus determinou em seu plano onisciente testar sua lealdade antes que eles pudessem ser considerados eternamente fora de perigo. Então, a árvore de todo o Éden, no meio do Éden, estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou, olha, eu vou colocar ela no meio. Tem milhares de outras, mas eu vou colocar essa no meio, porque o teste vai ser aqui. Agora, olha só.
Adão e Eva se convenceram de que comer o fruto proibido era algo tão insignificante que não poderia causar as terríveis consequências declaradas por Deus. Mas essa desobediência desconsiderada era transgressão da imutável e santa lei de Deus e resultou em separar o homem de Deus, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre o mundo todo tipo de sofrimento. Olha como é importante a gente entender isso aqui. Veja só. O que é pecado? Mas antes do pecado vem o quê? O que é que me leva a pecar? Hum? E o que é tentação? Hã? É importante a gente ter essa comunicação. Por quê? Porque nós vamos falar aqui do Éden. E aí vai ter algumas diferenças. Mas o que é tentação? Oi. Aham. Uhum. Sim. Ok. Uma sedução, né? Ok. Ok. Só que por que nós estamos perguntando isso? Porque nós vamos falar sobre Eva e Adão. E Adão e Eva tinham uma diferença em relação a nós. Mas eles pecaram do mesmo jeito. Mas veja só. Vamos abrir o livro de Tiago, capítulo 1. Tudo isso aqui, queridos, está relacionado diretamente ao que nós falamos ontem sobre o repouso. Mas nós estamos indo bem devagarzinho para que os conceitos fiquem bem claros em nossa mente. Veja só, Tiago 1, verso 14. Vamos começar do verso 13, do 13 ao 15. Tiago 1, do 13 ao 15. Todos acharam? Diz assim, ó, porque o juízo, perdão, Tiago 1, verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Antes, cada um, porém, é tentado pelo quê? Pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Verso 15. Depois, havendo a cobiça, na minha tradução fala assim, concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, faz o quê? Já a morte. Então, hoje, quando nós somos tentados, a Bíblia está dizendo no verso 14 que nós somos tentados pelo quê? Quando somos atraídos e engordados pela nossa própria concupiscência. A palavra concupiscência também pode ser traduzida por desejo, correto? Então, nós seres humanos, hoje, com a nossa mente caída, nós temos desejos, concupiscências. Mas Adão e Eva tinham essas concupiscências? Eles tinham essa deslealdade pecaminosa que nós temos? Mas qual foi o fator que Satanás percebeu que ia derrubar eles? É aí que está a questão. Porque se a gente entender isso aqui, nós vamos entender mais ainda o que nós estávamos falando ontem sobre o descanso. Veja só. Qual é o poder que rege a natureza do homem, de acordo com Ellen White? O poder da vontade. Ela diz que vontade não é gosto nem inclinação, mas é o poder de quê? De decisão. Então, isso vai apelar para o raciocínio. Então, o que Satanás fez com Eva? Ele apelou para o seguinte, olha, o que é fé que nós já falamos aqui? Isso, fé, isso aí normalmente, mas o que a gente falou sobre fé aqui nesses dias, quem lembra? Fé na prática é o quê? Você crê que existe um poder criativo na palavra. Então você se apega ao que Deus falou. Enquanto você se apega ao que Deus falou, naturalmente o que é que acontece? Você está guardado. 1 Pedro fala que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, quando você tem fé na palavra, você está guardado. O que Satanás fez? Adão e Eva não tinham propensões para o mal. O que ele fez então? Ele apelou para o raciocínio. Então ele começou a fazer Eva fazer o quê? Pensar para duvidar de quê? Da palavra. Porque mesmo ela não tendo uma natureza caída, mas o que mantinha tanto Adão como Eva obedientes? Enquanto eles mantivessem fé e crendo na palavra que Deus deu para eles. Agora veja um detalhe. Olha o que ela diz, ó.
A vontade é o poder que governa a natureza do homem, pondo todas as outras faculdades sob sua direção. A vontade não é gosto nem inclinação, mas é o poder que decide, o qual opera nos filhos dos homens para a obediência a Deus ou para a desobediência. Qual é o grande problema que nós enfrentamos? Nós fizemos uma live recentemente sobre isso, mas eu vou comentar aqui com vocês o seguinte. Nós acabamos de ler em Romanos 8 que o que aconteceu com o ser humano quando ele pecou? A mente dele se tornou carnal. Mas de forma prática, vamos trazer isso para o dia a dia. O que significa eu ter uma mente carnal? Vamos ler aqui em Romanos 7? Abra sua Bíblia em Romanos 7, rapidão. Para a gente ver na prática o que é ter uma mente carnal. Porque aí a gente vai entender o que a Leonte está falando sobre essa questão da vontade governar a natureza do homem. Veja só. Romanos 7, de forma prática e direta, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo fala sobre isso. O que é uma mente carnal? Vamos ler juntos aqui. Verso 14, Romanos 7, 14. Olha a condição que ele vai apresentar aqui. Porque Vamos ler aqui, Romanos 7, verso 14. Porque bem sabemos que a lei é o quê? Mas eu sou pronto. Qual é a condição que começa a ser falada agora a partir do verso 14? Uma condição de uma pessoa carnal. Como é a condição de uma pessoa carnal? Verso 15. Porque o que eu faço, não aprovo. Pois o que eu quero, isso eu não faço. Mas o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço. Mas quem está fazendo? O pecado que habita em mim. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, qual é a condição de uma mente carnal? Quando Romanos 8 fala que a mente da carne, ou a mentalidade da carne, é morte, ou seja, a pessoa vive a morte em vida. O que é viver a morte em vida? É isso aqui, ó. A pessoa sabe o que é certo, ela sabe o que é o bem, mas ela não consegue fazer. Olha agora a continuação para você ver isso, ó. Verso 19. Porque não faço o bem que eu quero. A pessoa quer o bem? Quer. Ela sabe o que é certo? Sabe. Mas ela consegue fazer? Não. Mas o mal que eu não quero, esse faço. Então, isso aqui, queridos, é a escravidão da forma mais clara possível que a Bíblia apresenta para mim e para você do que é a escravidão. O que é a escravidão do pecado? É muito simples. O pecado está como seu senhor e o pecado dentro de você fala: faça isso. E o que você consegue não fazer? Não. Porque aquilo que você aborrece, você já sabe que é errado. Você já tomou estudo bíblico, já te falaram que aquilo é errado, que não é da vontade de Deus, mas daqui a pouco você está lá fazendo de novo. Essa condição, biblicamente, é o quê? Uma mente carnal. Olha a continuação aí do verso, ó. Verso 23. Verso 22. Porque segundo o homem interior, ele tinha o quê, queridos? Prazer na lei de Deus. Mas no verso 23 acontece o quê? Mas vejo nos meus membros o quê? Outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Até Jones, no livro A Mensagem do Terceiro Anjo de 93, ele fala assim, ó, perceba então que a grande questão na história da redenção não é só o quanto você conhece, porque ele estava falando aqui que existe uma lei no entendimento dele. Ele conhece a lei de Deus e ele entende. Mas o que ele não consegue? Ele diz que ele está preso debaixo de qual é o nome da lei que ele dá aqui? Lei do pecado. Então, essa condição de escravidão e que a lei está prendendo ele chama essa condição de quê? De lei do pecado que está onde? Nos meus membros. É como se ele pensasse, eu quero fazer isso, mas não consigo, porque tem alguém me prendendo, eu estou preso. Aí ele exclama no verso 24. O que é que ele exclama aí? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então vocês perceberam que é uma mente carnal? Quando a Bíblia fala do que é a mentalidade da carne, é isso. Você sabe o que é certo. Por exemplo, você lê o livro Conselhos sobre Regime Alimentar da Emma White. Aí lá fala um monte de coisa. Fala ou não fala? Aí vamos agora entrar de forma prática nessa situação. O homem carnal,
ele ouve as coisas de Deus, ele vai ler aqui a Bíblia falando, olha, viva assim, viva assim, viva assim, viva assim, faça isso, aquilo, outro. Mas quando você vai ver, vamos trazer para o contexto adventista, né? Você pega os livros da Irmã White e você começa a ler. Aí você lê Conselho sobre Educação, Conselho sobre Regime Alimentar, entre aspas, entre outros, né? Quando você lê aquilo, de início, vai bater de frente com alguns gostos seus, vai ou não vai? Vai. Vai bater de frente com algumas inclinações suas, vai ou não vai? Vai também. Mas diante do que você está lendo, como é que você vai conseguir viver aquilo? Eu já ouvi uma vez uma frase dizendo assim, olha, não dá para viver tudo que Ellen White escreveu. Você tem que escolher algumas coisas. Por quê? Porque a pessoa disse assim, ó, porque é tanta coisa que não dá nem para ler, quanto mais viver. O que é isso? Esse pensamento vem de que mente? A mente de Satanás, que é a mente carnal. Então veja só, mas veja, digamos que você está lendo um livro ali e o seu gosto não está de acordo com aquilo, ou a sua inclinação não é para aquilo. O que vai fazer com que você realmente viva aquilo? Aí nós vamos entender isso de forma mais direta. Veja só, deixa eu passar aqui, eu vou voltar depois. Eu fiz essa tabelinha aqui, ó, só para ficar mais fácil da gente entender. Olha só, Ellen White faz a diferença entre gosto, inclinação e vontade. Querido, se a gente entender isso aqui, a gente vai perceber o que isso tem a ver com o Apocalipse, o que isso tem a ver com a mensagem do terceiro anjo. Tudo. Quando eu mostrar um texto aqui, a gente vai ver claramente o que isso aqui tem a ver com a mensagem do terceiro anjo, justificação pela fé. Olha só, quais são os três termos? Gosto, inclinação e vontade. O que é gosto? Aquilo que agrada os sentidos ou as emoções. Então, quando eu falo assim, ó, eu gosto de manga, o que é que eu estou dizendo com isso? Que a manga, a fruta, ela agrada aos meus sentidos ou às minhas emoções. Eu gosto de ir à praia. Ou seja, quando eu vou à praia, eu me sinto bem. Vocês entenderam isso aí? Gosto. Percebe? Mas ele varia com o quê? Com o prazer da pessoa. Agora, a inclinação. O que é inclinação? Tendência natural ou habitual para alguma coisa. Ou seja, é uma tendência que a pessoa tem e que normalmente a Ellen White fala, por exemplo, de tendências naturais ou tendências herdadas. Por exemplo, se você veio de uma linhagem de uma família que tem já arraigado na sua árvore genealógica uma tendência para algum tipo de pecado, você nasce com aquela tendência. Ou seja, a probabilidade de você cometer aquele pecado é maior do que para outras pessoas. Todos entendem isso? São tendências. Então, uma coisa é gosto, outra coisa é inclinação. Por exemplo, eu tenho uma inclinação para preguiça. Eu venho de uma família que toda a minha família é preguiçosa. E eu tenho uma inclinação para preguiça. Eu não gosto de ser preguiçoso, mas eu tenho essa inclinação, ou seja, é algo que está ali dentro. É uma tendência. Então, isso é tendência. Todos entenderam a diferença? Gosto e inclinação. Então, como nós falamos do exemplo, né, do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, vamos dizer que lá você lê Ellen White falando que você não deve, sei lá, tomar café. Mas eu venho de toda uma descendência que se agrada do café e bebe café. Ou leite, ou queijo, ovo, qualquer coisa. O gosto é o quê? Ora, mesmo que eu não tenha inclinação, mesmo se eu vim de uma família totalmente vegetariana, mas digamos que eu não quis seguir aquilo e eu gosto de usar aquilo que eu li, Ellen White falando que não deve se usar, né? Eu sou profecia. O gosto é porque me agrada. A inclinação é porque certamente eu já herdei aquilo dos meus antepassados. Agora, gosto é uma coisa, inclinação é outra. O que é a vontade? É o poder de decidir. O que é que isso significa? Digamos que eu estou diante do artigo de alimentação, um exemplo, que eu já li dizendo que eu não devo utilizar porque eu sou o templo do Espírito Santo. O meu gosto, aquilo me agrada. Eu gosto daquilo. Talvez eu tenha inclinação por já. Ellen White fala de dois tipos de tendências: tendências herdadas, ou seja, que você herda dos seus antepassados, e as cultivadas, ou seja, talvez você veio de uma vida usando aquilo antes de ler aquilo pela primeira vez. Então aquela tendência já não é mais herdada, ela é o quê? Cultivada.
Então você já tem aquela coisa arraigada dentro de você. Mas o que é que ela fala? Existe agora algo chamado o quê? A vontade. O poder de decidir. O que é que isso significa? Você está diante daquela situação ali. Você entendeu que onde é que existe o poder para vencer? Que a gente falou ontem. Onde está o poder? Na palavra de Deus. Quando Satanás apareceu para Jesus, Jesus estava 40 dias com fome. Estava com fome? Hã? A Bíblia fala que Jesus jejuou 40 dias e depois teve fome. Então, Satanás, quando ele estava com fome, aí ele aparece para Jesus com uma tentação no apetite. Ora, se Jesus fosse consultar o gosto dele próprio, eu realmente quero comer pão, mas não tem como eu conseguir pão aqui no meio do deserto. Se Jesus consultasse o gosto dele, você acha que ele ia dizer o quê? Realmente estou com fome. Deus já viu que eu fiquei 40 dias. Eu vou transformar isso aqui. Mas não. O que atuou ali em Jesus? Jesus decidiu o quê? Não fazer aquilo. Mas simplesmente ele falou: não, Satanás, eu decido hoje não fazer isso. Foi assim que Jesus foi contra Satanás? Como foi? Está escrito. Por quê? Você tem o poder de decidir. Mas observe o que ele falou aqui em Romanos 7. Volte aí rapidinho para você perceber um detalhe. Olha aí, Romanos 7. Volta aí rapidinho, Romanos capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em quem? Está em mim, mas eu não consigo. Ah, então o querer está nele. Ele tem desejo de fazer o que é certo, mas ele não consegue, mesmo quando ele fala, Deus, eu vou fazer, ele não consegue realizar, porque o poder para realizar está onde? Quando Salmo 119, verso 11 fala assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a palavra habita no coração, lembra que a gente leu ontem que a energia criadora, ela usa essa palavra, que criou os mundos, está na palavra de Deus? E Deus vai operar dentro de você essa criação? Então, quando você decide, o poder de decidir somente tem que vir acompanhado de quê agora? Do poder da palavra de Deus. Quando você olha para a vida de Jesus, quem já leu Desejar Todas as Nações aqui? Vocês lembram que lá no início, Jesus, adolescentezinho, quando os irmãos, por exemplo, chamavam ele para fazer coisa errada, ele decidia não ir. Mas ficava por isso mesmo? Ele só falava para os irmãos assim: não, eu decido não ir. Era assim? Ele falava o quê? Está escrito. Aí ele estava lá em algum lugar, lendo a Bíblia, aí perguntaram para ele: por que você não vai brincar com as crianças de Nazaré? Não, porque eu decidi não ir. Foi assim que Jesus falou? O que é que Jesus disse? Está escrito. Entende? Então, para tudo na vida de Jesus, ele tinha um está escrito, mas primeiro ele tomava uma decisão. Ele decidiu firmemente fazer a vontade de Deus. Então, olha só. Até aqui tudo bem, gente? Deu para entender isso aqui direitinho? Por isso que Ellen White fala, ó, a vontade é o poder que governa a natureza do homem. Agora veja só, queridos, isso é uma coisa muito importante. Por que ele disse que o querer estava nele, mas não efetuar? De onde é que veio o querer? O querer vem de onde? Porque ele falou assim, ó, o querer já está em mim, só está faltando uma, ó, são duas coisas. Deus operará em vós o quê? O querer e o efetuar. Mas em Romanos 7 ele fala, o querer está em mim. Como que o querer já entrou nele? Onde é que está isso na Bíblia? Quem acompanhou a gente a live na mensagem do Terceiro Anjo deve lembrar. Gênesis 3,15. Vamos lá, vamos abrir aqui para a gente ver. Gênesis capítulo 3. Essas coisas é importante você ler, ó. Gênesis 3, verso 15. O que diz Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O Espírito da Profecia fala, quando Adão pecou, o ser humano ele foi agora, se tornou
ele estava em amizade com Satanás. E ela fala que se Deus não tivesse dado uma intervenção, nós estaríamos junto com Satanás para sempre. Quando Deus fala assim, ó, porém inimizade, essa inimizade está onde? Você consegue perceber claramente em Romanos 7 a inimizade? Eu não quero isso, mas estou fazendo. Você percebe a inimizade? Existe a inimizade, mas não existe o quê? O poder para realmente deixar aquilo. Ah, eu não quero. Ou seja, eu não tenho prazer nisso, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu sou inimigo disso. Eu não quero esse pecado, eu quero ficar longe do pecado, mas daqui a pouco eu com o pecado de novo. Ou seja, existe a inimizade, existe o querer, mas está faltando o efetuar. E esse efetuar só vem, ele não tem o poder, ele tem o querer. Mas não tem aquela frase que a gente fala assim, querer não é poder. Mas, de fato, querer não é poder, porque ele queria em Romanos 7. Onde é que estava o poder? Agora vamos para Romanos capítulo 1, que a gente vai ver a resposta. Romanos capítulo 1. Romanos 1, verso 16. Onde está a libertação, então? Olha que fantástico isso. Onde está a libertação para eu fazer a vontade de Deus? Para eu realmente viver de acordo com tudo que Deus deseja? Romanos 1,16 fala assim, ó. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois é o que, queridos? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Então, onde está o poder de Deus? No evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O homem só tinha o querer. Ele não conseguia viver de fato. O que é que Cristo fez? Por meio do evangelho, ele trouxe o quê? A vida. O poder. Ok? Agora veja só. Vamos para Romanos 8. E aí você vai ver isso na prática agora, esse poder introduzido na vida do homem. Olha o que ele diz agora, Romanos capítulo 8, verso 2. Ele diz assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado. E o que é a lei do pecado? Romanos 7,23 diz o que aí? Vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Mas no capítulo 8 ele já disse que houve o que para ele? Libertação. Olha o que ele diz no verso 2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus fez o quê? Me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, quando a lei deixa de ser de tábuas de pedra e ela passa a ser escrita no coração, quando a pessoa recebe a palavra de Deus como sendo realmente criativa e ela entra, a Bíblia chama isso de o Espírito Santo escrever no coração. E a lei se chama agora lei do Espírito de vida. E aí você está livre daquela condição de lei do pecado. Ou seja, você tenta, 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 mas não consegue. Você agora consegue. Por que você consegue? Porque você entrou no descanso, não é mais você. Você tomou uma decisão. Agora a gente vai ver quando que devemos tomar essa decisão. A gente viu ontem, mas a gente vai ver de forma mais clara ainda. Olha só, na árvore da vida, lembra que na árvore do conhecimento do bem e do mal houve a queda, não houve? Olha o que que Deus, por que que Deus colocou essa árvore lá no meio? Olha o que ela diz, ó. Assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal foi colocada no meio do jardim do Éden, assim o mandamento do sábado é colocado no meio do decálogo. Acerca do fruto da árvore do conhecimento, fez-se a restrição: dele não comereis, para que não morrais. Acerca do sábado, Deus disse: não o profaneis, antes santificai-o. Assim como a árvore do conhecimento foi o teste da obediência de Adão, o quarto mandamento é o teste que Deus deu para provar a lealdade de todo o seu povo. A experiência de Adão deve ser para nós uma advertência enquanto o tempo durar. Você entendeu por quê? Agora olha só. Deixa eu passar aqui. Pronto. Agora a gente vai entender o que que isso tem a ver com a justiça de Cristo. Parábola de Jesus 157 diz assim, ó: ao nos sujeitarmos a Cristo, vou parar aqui. Vamos abrir Tiago 4. Olha só. Olha a liberdade de consciência aqui, ó. Tiago capítulo 4. Veja só. Eu vou ler um texto que a Manuela leu hoje de manhã também, mas eu vou trazer ele novamente só para a gente perceber o seguinte, ó.
Deixa eu passar aqui. Tem bastante aqui. Olha só. Tiago, capítulo 4, verso 7, diz assim, ó. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e qual vai ser o resultado? Por que a Bíblia manda você se sujeitar, queridos? Olha o que Ellen White fala, ó. Não há constrangimento na obra da redenção. Não se exerce nenhuma força externa. Sob a influência do Espírito de Deus, o homem é deixado livre para escolher a quem há de servir. Na mudança que se opera quando a alma se entrega a Cristo, há o mais alto senso de liberdade. A expulsão do pecado é ato da própria alma. Vamos parar aí nesse ponto. Ué, mas não é Cristo que faz essa obra? Como é que Ellen White está dizendo que a expulsão do pecado é ato da própria alma? Qual é o ato da alma? A alma se rende. Quando Tiago fala assim, ó, sujeitai-vos, o que é se sujeitar? Se submeter. Você se apresentar e dizer, Senhor, eu quero. Porque Deus não vai fazer o quê? Deus não vai constranger. Deus não vai exercer força externa. O que Deus vai fazer? Deus vai convidar. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Mas qual é a sua parte? Sua parte é dizer, nossa, já que Deus me deu essa liberdade de eu escolher ele ou não, eu não quero escolher ele, não. Nossa parte é o quê? O que a Bíblia fala? Se sujeite. Porque envolve uma decisão sua. Senhor, eu quero. Quando você se sujeita, quando você se apresenta, como diz Romanos 6, então, aí ele fala, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando fala que a expulsão do pecado é ato da própria alma, significa que a alma, ela mesma tem que se apresentar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não tenho em mim mesmo o poder para efetuar, mas aqui estou eu. Aí ela diz, ó, olha o que ela diz. Deixa eu voltar aqui. Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me que dia? Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Esta é uma questão entregar a vontade, renunciar os gostos, renunciar meus próprios pensamentos. Tem que acontecer quanto tempo? Todo dia. Por isso que em Lucas 9:23, quando Jesus fala de carregar a cruz, ele fala assim, ó, tome diariamente a sua cruz e me siga. Por que tomar a cruz? Algum ser humano gosta de levar uma cruz, queridos? Você acha que Jesus estava gostando de segurar aquele madeiro nas costas? Mas ele disse o quê? Não se faça a minha vontade, mas a tua. Então, quando Jesus fala assim, ó, carregue a cruz, ele está dizendo, olha, negue-se a si mesmo, os seus gostos, a sua inclinação, e foque naquilo que é o correto. Agora, olha só. A entrega a Deus de todas as nossas faculdades grandemente simplifica o problema da vida. Agora, olha essa parte em amarelo. Diminui e elimina quantas lutas, queridos? 1001 lutas com as paixões do coração natural. Sabe o que isso significa? Ellen White fala que a primeira tarefa do dia é a entrega. Ela fala assim: você acordou, ajoelha ao lado da cama e se entregue. E ela ainda diz: ó, ora isso aqui, ó. Faça essa oração. E ela diz que se você fizer isso, você vai diminuir e eliminar 1001 lutas com as paixões do coração natural. Ou seja, se nós estamos compreendendo que o repouso é diariamente você se entregando a Jesus. Vamos lá, vamos botar o passo a passo aqui para você perceber de forma clara. Você está dormindo, de repente você abriu os olhos. Você abriu seus olhos, você entende que o seu velho homem está acordado? Porque Paulo fala que cada dia ele morre. 1 Coríntios 15:31. Então lembre-se o seguinte, ó. Todos os dias, quando você abre os olhos na sua cama, lembre-se que quem está acordando junto com você? O velho homem. Não importa se ontem, mas ontem eu fiz trabalho missionário. Mas ontem eu preguei e fulano se converteu. Mas a Bíblia fala que quantos dias você morre só quando você não fizer trabalho missionário? O que é que está escrito na palavra?
eu protesto que cada dia morro. Ou seja, toda vez que você acordar, quando você abrir os seus olhos, se lembre, eu preciso que o meu eu morra. Como é que mata o velho homem? Como é que faz isso? Estamos pensando em nível prático. Porque se a gente não entender isso, embora a gente fale, leia textos e tudo, se você não entender como faz isso todo dia, não vai adiantar de nada. Você vai terminar o congresso, vai para casa e vai voltar à mesma rotina. Então vamos falar do nível prático. Todo mundo acorda todo dia, sim ou não? Alguém aqui não acorda todo dia? Então quando você acorda, você abriu seus olhos. Aí ele mais não fala que tem que deixar o eu morrer todo dia? Como é que faz isso? Exatamente. Alguém tem que morrer. Ou Cristo morre, ou seu eu morre. Porque a Bíblia fala que se você vive em pecado, você está fazendo o que com Cristo? Você está matando Jesus. Você está crucificando Jesus. Então vamos lá. Acordei. Eita, meu velho homem está vivo. Ele precisa morrer. Como é que ele vai morrer ali naquele primeiro momento do dia? Como? Ele mais diz o quê? Consagrai-vos a Deus pela manhã. Como é essa consagração? Ela primeiro disse, né? Seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Por que toma-me para ser teu inteiramente? Hum? Preste atenção. Nós vimos ontem alguns detalhes. Porque muitas vezes a gente entende o conceito, mas a gente muitas vezes não consegue aplicá-lo no dia a dia. É como se você estivesse fazendo um curso de eletricidade. Aí você vê lá a teoria. Diferencial de potencial, DDP e tal, isso, aquilo, outro e tal, mas na hora de você botar o fio para funcionar, você não sabe fazer. Não é isso que acontece muitas vezes? Então, o que a gente precisa fazer agora é colocar o fio para funcionar. Então, você acordou de manhã, você entendeu que qual é o meio que Deus utiliza. Nós vimos ontem isso. O sábado, ele é o sinal da criação e da redenção. Qual foi o meio que Deus criou todas as coisas em Gênesis 1? Qual é o meio que Deus traz o poder da redenção? Pronto. O seu velho homem precisa morrer. Qual vai ser o meio pelo qual ele vai morrer? Pronto. Então, o elemento que vai matar este velho homem é a espada do Espírito. Mas que parte da espada do Espírito eu preciso usar? Quem já leu o livro Vivendo pela Fé? Lá diz isso. Como é que de manhã cedo você pode levantar da cama sabendo que você está morto? Quem lembra? Isso é algo prático, queridos. Tem que ser prático. E se for teoria, vai ficar tão bonitinho de falar o que é gosto. E se você sair daqui com seu gosto ainda, isso aqui não valeu de nada. Se você não sair daqui entendendo de forma prática o que é aplicar a vontade todo dia para Cristo, foi mais um congresso bonito que você vai falar, nossa, que mensagem. E vai ficar por isso mesmo. Então veja, como é que você sai da cama e pode ter a plena certeza, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Vamos abrir Efésios 4 para a gente ler lá. Efésios 4. Veja, agora pare para pensar como isso é grave. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos dias vocês já acordaram? Desde que vocês nasceram, quantos dias? 47 anos, vezes 360 por baixo aí. Porque pare para pensar, ó, cada um de nós temos uma idade diferente. Se em 2025, em outubro, a gente pergunta como é que faz para matar o eu de manhã cedo e a gente não sabe, nosso eu tá morrendo todo dia? Hum, tá ou não tá? Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios
capítulo 4. Vamos ver aqui juntos, então. Verso 22. No livro Vivendo pela Fé, ele fala. Olha como é simples, gente. Mas aí entra o que a gente leu ontem. Se esforce para descansar. Porque, olha só. Efésios capítulo 4, verso 22, diz assim, ó. Que quanto ao trato passado, o que diz a palavra de Deus aí? Aí, veja só. Quando o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, vocês conseguem, tente imaginar aí, pense na sua mente agora aí. Imagine a terra toda escura, imagine só, a terra toda escura, não tinha nada, tinha o que na terra? Só trevas. Os anjos já existiam nessa época? Já. Por quê? Porque Jó 38 fala, né? Quando ele lançou os fundamentos, as estrelas da alva já de lá. Os anjos estavam tudo lá. Deus poderia olhar para aquilo ali e falar assim, ó, rapaz, a terra inteira está em trevas. Desce todo mundo aí do céu, bora me ajudar aqui. Ele poderia fazer isso, não poderia? Poderia ou não poderia? Poderia. Mas qual foi o meio que ele escolheu para trazer luz para a terra? Traz fiação aí, anjos. Ele mandou fazer isso? Ele só fez o quê? Haja. Mas peraí, só essa palavrinha já é suficiente para manter a luz para sempre? Pronto. Haja. Tem alguma coisa difícil de entender isso, gente? É simples, né? Quando você acorda de manhã, você quer que seu velho homem morra. Quer ou não quer? O que você acabou de ler aqui? Efésios 4, 22. Você leu o quê? Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Você quer ser despojado? Ou seja, você quer que o velho homem saia? A palavra criativa vem até você e fala assim, ó. Vos despojeis do velho homem. Mas aí você lê, mas você não acredita nisso. Então seu velho homem permanece. Mas quando você lê de manhã cedo, você lê e está escrito assim, ó. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Hoje se cumpriu essa escritura. Que assim seja, Senhor. Estou me entregando e creio em sua palavra, que o meu velho homem está morrendo aqui em nome de Jesus. A palavra continua sendo criativa, chega até você, você recebe ela e ela opera em você. Pronto. Ellen White fala que se de manhã cedo você pedir o Espírito Santo, ela fala que você pode sair para o trabalho na ciência de que ele foi dado para você, que ele está derramado sobre você. Sério? É tão simples. Mas o que barra o nosso velho homem? Por que nosso velho homem fica vivo? Incredulidade. Percebe? É simples ou não é simples isso? É simples, mas tem que se esforçar para descansar. Então, por isso que ela diz, ó, a entrega a Deus de todas as nossas faculdades grandemente simplifica o problema da vida. Diminui e elimina 1001 lutas com as paixões do coração natural. A religião é uma corda de ouro que liga a Cristo, tanto o jovem como o adulto. Por ela, os voluntários e obedientes são encaminhados a salvo através de caminhos escuros e intricados até a cidade de Deus. A renúncia de nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer o quê, queridos? Luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Isso aqui é sério, ó. Porque olha a oração que ela mandou a gente fazer. Senhor, toma-me para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Ou seja, Senhor, eu tenho alguns gostos. Para hoje, o meu dia, eu estou pensando em fazer isso e isso. Eu quero viver dessa forma. Mas você já está entendendo que você precisa fazer o quê naquele dia? Morrer. O morto gosta de alguma coisa? Então, Romanos 6,11 fala assim, ó, considerai-vos mortos. Então, quando você pede a Deus e você coloca os projetos aos pés dele, sabe, Senhor,
Isso foi o que eu pensei. Mas eu quero deixar aqui diante do Senhor, porque minha parte é morrer. Eu quero os seus planos. Lembra que Ellen White fala que dia a dia Jesus não fazia o que para ele? Jesus não fazia planos. Como é que ele vivia a vida dele? O Pai desdobrava diariamente os planos dele para Jesus. Isso era só para Jesus? Não. 1 João 4,17. Vamos ler 1 João 4,17 para a gente ver. Ontem a gente conversou sobre isso aqui, ó. Alguns meninos ficaram aqui, ó. E a gente conversou sobre isso. Por quê? Lembra que a gente leu que Jesus, em Lucas 4, ele falou assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aí Jesus falou: hoje se cumpriu essa escritura. Aí alguém perguntou assim ontem: mas isso aí não era para Jesus só? Vamos ler aqui, ó. Vamos ler 1 João. Vamos ler dois textos. 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4, verso 17. Diz assim: isso aqui eu aprendi em algum dos livros dos Mensageiros de 88, que eu não lembro qual. Mas tá aqui. 1 João 4,17 diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, existe agora um laço de comunhão que, tal qual ele é, somos nós também neste mundo. Ou seja, tudo que Cristo é, nós somos. Nós somos feitos co-herdeiros de Cristo. O que Cristo herda, nós herdamos. Então, toda a palavra que também era para Cristo, as promessas que Deus fez para Cristo, como Cristo habita em você, essa promessa agora vai direto para quem? Para você também. Por isso que 1 João 2, olha o que ele fala. 1 João capítulo 2, verso 8. Olha o que ele diz. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro como nele e em vós. Então não é só em Jesus. É em Jesus e em mim. Vocês estão percebendo isso aí? É verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Isso significa que quando nós olhamos para as promessas, o que Jesus Cristo viveu é nosso privilégio viver na terra também. Então, se Jesus era acordado pelo Pai todo dia, como a gente leu lá na primeira palestra, eu posso rogar a mesma promessa que Jesus viveu? Posso, porque o mandamento é verdadeiro nele e em nós. Vocês estão entendendo isso, queridos? Então, se Jesus experimentava um batismo do Espírito Santo diariamente, eu posso experimentar esse batismo do Espírito Santo diariamente? Se Jesus se esvaziava diariamente, mostrando o que é a morte para o eu, e ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele se esvaziou completamente. Eu posso me esvaziar completamente todo dia? Posso. Mas eu posso dizer: a partir de agora eu estou esvaziado. Não. Quem faz essa obra? Eu me submeto à palavra, clamo a promessa de manhã cedo e já levanto da oração crendo que aquilo já está efetuado. Por isso que Ellen White fala que é um exercício. Todo dia você tem que fazer isso. Porque quando você clama, aquilo acontece de verdade. Diga. Ele rogava as promessas, Isaías 50. Isso. Pronto. Agora olha só do dia, que coisa maravilhosa. Lembra que a gente diferenciou gosto de inclinação para vontade? Vamos pensar na Bíblia. Ah, mas eu acordo de manhã, não tenho vontade de ler Bíblia. Você não tem vontade, você não tem gosto de ler Bíblia. Você não tem inclinação. Mas em nome de Jesus, sua vontade agora está ao lado da vontade de Cristo. Ele mais fala, bote a vontade do lado de Cristo. O que significa isso na prática? Você acordou, a Bíblia às vezes está lá do outro lado. Não quero ler, não. Meu gosto, minha inclinação é ficar deitado sem fazer nada. Descansar. Ah, falta 15 minutos para eu acordar. Acordei antes do alarme. Aí eu olho para a Bíblia. Não quero. O que é isso? Gosto. Mas o que é botar a vontade do lado da de Jesus? Jesus quer que eu leia, quer ou não quer? Jesus quer que eu ore. Jesus quer que eu me consagre. Mas eu não quero. Qual é a minha parte? Vou pegar a minha vontade e colocar do lado de Jesus. Mas o que é o poder da vontade? A decisão. Eu decido, em nome de Jesus, eu vou pegar aquela Bíblia ali.
E quando você faz isso, olha só, olha o que Ellen White fala. Deus nos pede que lhe consagremos o coração. Então você consagra seu coração, você entrega o coração a ele. As faculdades, talentos e afeições deverão ser a ele submetidas, para que em vós opere tanto o querer como o quê? O efetuar. Então, para que você tenha não só o querer, mas o efetuar, tem que submeter a Jesus o quê? Faculdades, talentos e afeições. O que é a afeição? No dicionário diz assim, ó, olha o que é a afeição. Sentimento carinhoso em relação a algo ou alguém. Estima. Apego demonstrado por. Estima. Então, o que é que Jesus está dizendo? Consagre suas afeições. Normalmente, as coisas religiosas para a gente é mais uma coisa que a gente faz quase que no automático. Não, eu guardo o sábado porque eu sou adventista. Eu vou para a igreja porque tem que ir à igreja no sábado, que é o horário, então eu vou ficar em casa sem fazer nada. Jesus, mas olha que muitas vezes, quantas vezes, seja sincero, não precisa falar não. Quantas vezes na sua vida de adventista você já ficou feliz porque o sábado acabou? Você ficou feliz quando o sábado acabou? Porque tinha uma programação no final do sábado. Quantas vezes, queridos? Eu me lembro quando eu entrei na igreja adventista. Teve uma, um retiro espiritual da igreja. E aí o retiro, normalmente o pessoal sai que dia? Sexta-feira. Mas aí eles botavam o retiro no lugar que tinha jogo de futebol, piscina. Aí os jovens chegavam na sexta-feira de tarde. A gente olhava para a piscina, para o campo, não pode ir, não. Por quê? Porque vai começar o sábado. Você acha que o jovem ia aguardar aquele sábado como? 3h30 ainda? Aí o jovem senta no sofá e fica ali, ó. Tô guardando o sábado. Quando dá o pôr do... Não é nem dá o pôr do sol, 5h30, ó, 5h30, bora fazer o culto. E aí, quando termina o sábado, aí as minhas afeições agora estão onde? Estão lá no jogo de futebol. Estão lá. O que o Espírito Profecia fala? Pegue essas afeições e tem que ser submetida a quem? A Jesus. Só que tem um detalhe. Eu vou mostrar para vocês um texto aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho rapidinho. Isso aqui é importantíssimo, ó. Ela fala que a gente não pode. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui. Nós não podemos. Deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa aqui para vocês. Se eu não coloquei o texto aqui, eu vou citar ele. Eu acho que ele não está aqui, não. Tem um texto que ela fala assim, ó. Você não pode mudar seu coração. Acho que eu já li, na verdade, esse texto, não foi? Deixa eu ver aqui. Ela fala que a gente não tem como mudar o coração. Aqui, ó. Você não pode mudar o seu próprio coração e nem por si mesmo fazer o quê? Entregar suas afeições para Deus. Você não tem como chegar hoje e dizer assim, não, Senhor, a partir de agora eu vou gostar de ler Bíblia. A partir de agora eu vou gostar de passar mais de não sei quantas horas de oração. Você pode fazer isso? Não pode. Você não tem como dizer assim, a partir de hoje eu gosto. Mas você pode fazer uma coisa. O que você pode fazer? Escolher servir a Deus. Você pode dar-lhe sua vontade. Olha como está sendo prático o que a gente está falando. Digamos, você não gosta de ler a Bíblia. Você não gosta de orar. Mas quando você começa a fazer, negando-se a si mesmo, não consultando gosto nem inclinação, mas entregando a vontade, o que Cristo vai fazer então? Ele vai operar em você o querer e o fazer segundo a sua graça. Ele mais explica isso. Ou seja, o que antes você fazia contra o gosto e contra a inclinação, de repente você passa a gostar. Aquilo que antes era um peso, uma coisa assim ruim, mas você fazia só porque tinha que fazer, de repente passa a ser algo prazeroso. Todos entenderam isso? O que é essa entrega na prática? Então, quando você for para você citar a promessa, Ellen White ela vai dizer o seguinte, ó, no livro Fé e Obras. Ela diz que muitos dizem, creia, 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 e isso é suficiente. Mas Ellen White fala, mas o que consiste o crer? Aí ela diz, onde há não somente um assentimento intelectual da promessa, ou seja, você creu na promessa, você viu Deus falando. Ela fala, mas onde há também submissão, aí é verdadeira fé.
Ou seja, você não pode só dizer que acredita na promessa, você tem que se submeter. Por exemplo, mas eu quero ficar curado de um câncer. Eu quero ficar curado de um câncer, eu quero ficar curado de uma diabetes, eu quero ficar curado de uma pressão alta. Ora, não basta você, conhecedor da verdade, não basta você abrir a Bíblia. Eu aprendi que a palavra tem poder, ó. Eu vou pegar um verso aqui, vou começar a clamar porque eu tô com câncer, ou eu tô com, sei lá, qualquer doença que seja. Basta você pegar a Bíblia e começar a ficar falando a Bíblia? Ellen White fala que você deve fazer o quê? Se submeter. E o que é se submeter? Em Êxodo 15, Deus disse assim, ó: se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes os meus mandamentos, ou seja, Deus pede para você cumprir os mandamentos, ouvir a voz dele. Aí ele diz, então, aí sim, ele diz, eu sou o Senhor que te sabe. Então ele promete, mas todas as promessas têm o quê? Condições. E qual é a condição? Submissão. Então, quando você se submete, então se você quer ser curado, Deus já disse que é necessário que seja feito o quê? Uma reforma de saúde. Se você despreza a mensagem da reforma de saúde, mas pede para Deus cumprir a promessa, Ellen White fala que é como se você entregasse um cheque para Deus que ele não pode assinar. Todos entenderam isso? Mas, Senhor, eu estou clamando, estou jejuando na madrugada, pedindo, por favor, me cura, me cura, me cura. Mas na hora que eu sento na mesa, que eu olho para o alimento que eu sei que é errado, eu consulto meu gosto e minha inclinação e eu como porque eu quero. Mas eu já entendi que a verdadeira liberdade não é seguir o que eu quero da forma como minha mente carnal quer. A verdadeira liberdade consiste em quê? Em entregar as minhas afeições a Cristo. Todos entenderam isso, queridos? Isso é liberdade. Por que Tiago, no capítulo 2, verso 10, chama a lei de lei da liberdade? A lei de Deus não aprisiona. Pelo contrário, ela liberta. Em Cristo Jesus. Tá dando para entender isso aí no nível prático, gente? Todos estão entendendo isso aí? Deus seja louvado, viu? Então veja só, tem mais coisa pra gente ver maravilhosa aqui, ó. Isso, em outras palavras, significa o quê? Olha só, ao nos sujeitarmos a Cristo, você entendeu que você leu a palavra, seu gosto está contra aquilo, você não quer fazer aquilo, você não tem inclinação para aquilo, mas você colocou sua vontade do lado de Jesus, disse, Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Quando você faz isso, olha o que acontece, nosso coração se une ao seu, o coração de Jesus e o nosso se unem. O que mais que acontece? Nosso espírito torna-se o quê? Um com seu espírito. Nossos pensamentos serão o quê? Levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Não é mais a nossa. E isso é o que significa o quê, queridos? Estar trajado com as vestes de sua justiça. Quem são aqueles que têm as vestes da justiça de Cristo? São aqueles que diariamente sabem o que é correto e negam seu próprio gosto, negam sua inclinação e dizem todos os dias: seja feita a tua vontade, não a minha. Esses carregam as vestes da justiça de Cristo. Todos entendem isso, queridos? Até que horas aí? Falta 10 minutos, né? 5 minutos. Agora, olha só, para a gente fechar aqui. Ó. Vocês entendem a importância desse assunto? Agora, olha só. Veja só. Tem muita coisa ainda aqui. Nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé. O que é simples fé, gente? Nós já falamos. A fé verdadeira é acreditar que a palavra se cumpre e se submeter a ela. Isso é simples. Ela diz: nenhuma cerimônia exterior pode substituir a simples fé e a renúncia completa do eu. Todavia, ninguém se pode esvaziar a si mesmo. Aí no livro Anunciando o Autoclamor, ele usa esse texto da irmã White e fala assim: ó, já estou crucificado com Cristo? Creia e Deus suprirá o fato. Conhecemos a citação que ninguém pode se esvaziar de si mesmo do eu. Somente podemos consentir que Cristo execute a obra. Quem é que pega o seu eu e esvazia ele? Cristo. Mas qual é a minha parte? Eu preciso consentir. Mas como é que eu consinto? A gente acabou de dizer. Você leu Efésios 4, de manhã cedo, você olha para aquele texto e diz, Senhor, que assim seja na minha vida. Eu me submeto a essa palavra. Que assim seja. Você crê nessa palavra e sai para o seu dia crendo nisso. Aí ele fala,
Já estou crucificado com Cristo? Creia e Deus suprirá o fato. Um exemplo claro no Evangelho. Quando os leprosos foram até Jesus para serem curados, Jesus falou o que para eles? O que Jesus disse para os leprosos? Vão e se mostrem ao sacerdote. Ele não falou assim, olha, a partir de agora, quando eu botar a mão em cima de você, quando eu decretar a sua vitória, você está curado. Jesus fez isso, gente? Jesus falou o quê? Vá. Eles poderiam dizer o quê? Mas peraí, vá para onde, Senhor? Você não fez nada? Eu não vi nada, não senti, não tomei. Jesus falou o quê? Vá. E quando eles foram, Deus supriu o fato. Eles acreditaram no que Jesus falou e eles foram se mostrar para o sacerdote sem ter visto a cura. Mas quando eles acreditaram que eles saíram para ir se mostrar ao sacerdote, o que é que Jesus fez? A palavra operou a cura. A mesma coisa, gente, é todo dia pra gente. Quando você lê de manhã cedo Gálatas 2:20, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você não tá vendo isso. Você tá vendo isso? Você não tá vendo isso. Mas quando você sai daquele momento de oração, lembrando que você pediu e creu, e você sai crendo nisso, Deus supre esse fato. Todos entenderam isso, gente? Deus vai suprir esse fato. Aí por isso que ele pergunta, ó, mas ainda há pecado em sua vida? Existe perfeita obediência em sua vida? Pode estar seguro de que se não há perfeita obediência em sua vida, é porque você não crê verdadeiramente. Esse é o motivo. Não está acreditando naquilo que Deus diz. Não está lendo a palavra de Deus e recebendo a palavra como detentora de poder em si mesmo. Por isso, queridos. É porque a gente faz um devocional de manhã cedo, a gente pega um livro da irmã White, a gente lê meditação, mas a gente está lendo a meditação, está lendo o texto como lições. A gente não está lendo como Deus falando para mim e criando aquilo em mim. Olha, hoje eu li sobre a história de Davi. Olha que bênção, viu? Então essa pedra aqui representa Cristo. Nós podemos derrubar nosso gigante. Lições. Mas não foi para isso que a Bíblia foi escrita. Você pode tirar lições. Mas em João capítulo 20, verso 30, fala assim, ó, essas coisas foram escritas para que você tenha vida. Exato. Ellen White fala que é como se Deus estivesse falando aquelas palavras naquele exato momento para você, na sua frente. Por isso que a gente sabe devocional de manhã cedo, alguém fala uma coisa pra gente e a gente já se estressa. Por que a gente está se estressando, queridos? Porque quando eu li Deus falando, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu enxerguei Paulo falando. Eu li a história de homens do passado, como Spurgeon e outros, que viveram isso, e acreditei na história deles, mas não acreditei que Jesus falou para mim. Então eu saio daquela meditação ainda do mesmo jeito que eu entrei. Vocês estão entendendo isso de que forma clara, queridos? Se nós não tivermos essa fé na palavra dessa forma, não vai adiantar nada. Você vai ler 70 milhões de devocionais. Não dá nada. Porque você está tirando lições, você não está vendo Deus falando com você naquele dia. Observe que era tão certo para Jesus, que Jesus falava assim, ó, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Eu só digo aquilo que o Pai me falou. Mas como é que a gente viu lá na primeira palestra? Como é que o Pai falava com Jesus? Pela palavra. Então Jesus lia, entendia o Pai falando, ele saía para falar com as outras pessoas o que o Pai falou para ele. Mas a gente não crê dessa forma. A gente olha para o texto e aí muitas vezes a gente olha de forma teológica. Não, aqui foi Paulo falando para os romanos. Então eu tenho que entender o contexto de Roma daquela época. Aí você vê Paulo, vê Roma, vê tudo, mas não vê Cristo falando para você. E por que eles não entraram na Nova Terra? Pela incredulidade. E por que a gente não entra até hoje na Nova Terra? Pelo mesmo motivo. Incredulidade. Todos estão entendendo isso de forma clara? Não vai dar tempo de a gente falar tudo, então veja só. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui para a gente fechar. Olha quanta coisa ainda tinha. Quanto tempo vai... deixa isso aí para amanhã, mas amanhã tem outras coisas que a gente precisa ver. Quanto tempo Jesus vai demorar quando você disser assim, Senhor, a partir de agora, eu entrego minha vontade? E você recebe a promessa. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Vossa parte é pôr a vontade ao lado de Cristo. Todos já entenderam como é que bota a vontade ao lado de Cristo? Deus seja louvado. Quando submeterdes a vontade à sua, quanto tempo Jesus vai demorar, queridos?
Que isso? Ele toma imediatamente posse de vós, e ele realiza em vós o querer e o realizar, segundo a sua boa vontade. Vossa natureza é posta sob o controle de seu espírito, e vossos próprios pensamentos ficam-lhe sujeitos. Você está entendendo que se você não vive essa realidade, se seu pensamento ficar vagueando em um monte de coisa, pensando um monte de coisa errada, você entendeu que você não está se submetendo a Jesus? Porque é imediato, não demora, queridos. Se minha vida todo dia é a mesma coisa, eu fico pensando mal do irmão. Eu fico pensando em N coisas aqui da terra. Meus pensamentos estão aqui. Isso é uma mente carnal. Não é uma mente submetida a Deus. Deus não habita nessa mente, queridos. Porque o Espírito Profecia está dizendo que quando você entrega, é imediato. Não é? Não, ó, eu orei de manhã. Uma vez uma irmã falou assim para mim, Ivan, eu acabei de sair do meu devocional. Quando eu saí do meu quarto, eu já estava brigando com meu filho. Por quê, queridos? Será que quando a gente faz isso, a gente entregou a vontade? Não. A gente não entregou a nossa vontade. Porque quando a gente entrega de fato, Jesus toma posse imediatamente. Então, ou seja, é uma escolha diária, mas envolve o quê? Uma consagração. Por isso que a gente fala, Senhor, me toma, Senhor. Seja meu substituto. Se for eu neste dia de hoje, eu vou bagunçar tudo. E aí você clama a promessa. Está escrito, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, eu não vejo, eu não sinto, mas não é pelo sentimento, é porque a tua palavra cria. E assim seja em nome de Jesus. E todos os dias você vai repetir isso. Todos os dias. E Jesus não vai esperar você nem levantar da oração. Imediatamente ele vai tomar posse de você. Você entende isso? Como isso é sério? Isso é maravilhoso. Então, queridos, o último texto é esse aqui, ó. Quando o próprio eu é submerso em Cristo, o verdadeiro amor brota espontaneamente. Não é uma emoção ou um impulso, mas sim a decisão de uma vontade santificada. Não consiste em sentimentos, mas na transformação do coração inteiro, da alma e do caráter, que é morto ao próprio eu e vivo para Deus. Nosso Senhor e Salvador pede que nos entreguemos a Ele. Render o próprio eu a Deus é tudo o que Ele requer. Dar-nos a nós mesmos a Ele para sermos usados segundo Sua vontade. Antes de chegarmos a esse ponto de entrega, não seremos felizes, úteis ou bem-sucedidos, onde quer que seja. Você entendeu isso aí? Você pode fazer o que você quiser no dia, mas se você não estiver entregue a Jesus, você não vai ser feliz. Você não vai ser útil e nem. Ah, mas eu não gosto. Ah, mas eu nem lembro. O que é que você precisa fazer agora? Faça uma coisa simples, coloca um alarme. Olha, 5 horas da tarde, vou colocar um alarme aqui, que esse é o meu horário aqui, vai ser o horário da minha oração. No início você não vai gostar, você não vai querer, mas quando você entregar isso ao Senhor, você colocar a vontade do lado dele, Senhor, isso aqui é correto. O Senhor fazia isso. A gente não leu lá? Jesus na madrugada e no crepúsculo da tarde, Jesus ia orar e estudar a palavra. Senhor, já entendi que essa é a sua vida. Eu quero o Senhor habitando em mim. Então que o Senhor faça isso em mim. E aí agora começa a luta. Qual é a luta? Colocar a vontade do lado da dele. Você já sabe o que é correto. Mas o seu coração natural não quer fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai decidir, não. Mas em nome de Jesus Cristo está escrito. Você tomou a decisão. E aí todo dia você vai fazer isso. Porque Deus lhe deu esse poder de fazer isso. E aí quando do nada você vai começar a sentir o quê? Uma coisa brotando espontaneamente dentro de você. Todos entenderam isso, queridos? Essa é a vida da fé. É assim que o justo vive. O justo vive pela fé. E essa é a verdadeira liberdade. Quando você olha para Jesus, e os pensamentos de Jesus são os seus pensamentos, o coração de Jesus é o seu. Você percebe que qual é o dia que Deus escolheu para você repousar? Hoje. Hoje você pode ter os pensamentos de Jesus, o coração de Jesus, a mente de Jesus, a vida de Jesus hoje. Que assim seja a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração então, para a gente poder terminar? Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos momentos da história da Terra, o Senhor se compraz
em nos ensinar a tua palavra, Senhor. Estamos aprendendo, Pai, coisas que nós já deveríamos, ó Pai, desde lá de trás. Nosso povo já deveria saber essas coisas e praticá-la todos os dias. Mas louvado seja o Senhor, que o Senhor teve misericórdia de nós. Louvado seja o Senhor, que o Senhor tem paciência para conosco. Senhor, perdoa-nos, ó Pai, nossa tardança. Perdoa a nossa incredulidade. Nós acabamos de ler que quando nós entregamos a vontade, o Senhor toma posse de forma imediata, Senhor. Mas, ó Senhor, nos perdoe por não nos entregar ao Senhor como é o correto diariamente. Nos perdoe por tomar posse de nossa própria vida. Nos perdoe, Senhor, por fazer de Jesus somente um gênio da lâmpada, querendo que ele só cumpra nossos desejos. Mas queremos agora, Senhor, entendendo o que é a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Nós queremos nos submeter ao Senhor nessa tarde. Queremos deixar, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Não queremos mais isso, Senhor. Queremos a vida de Cristo, Pai. Queremos a mente de Cristo, a forma de pensar de Cristo, não mais a nossa, Senhor. O que nós queremos de fato para nós é a morte para o nosso próprio eu, Pai. Mas nós não podemos consagrar-lhe nossas afeições somente. Nós não podemos te entregar, Senhor, nosso coração. Por isso te pedimos, toma nosso coração, Senhor, porque nós não podemos te dar. Ele é tua propriedade, Senhor. Nos salva, Pai, a despeito de nós mesmos. Somos tão fracos e dissemelhantes de Cristo, Senhor. Ó, Pai querido, nos salve, Pai. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos eleve a uma atmosfera pura e santa, onde as ricas correntes do teu amor possam fluir por nossa alma. Senhor, nos ajude a cada dia, Pai, lembrar que é na submissão que encontraremos a liberdade, Senhor. Nos ajude a lembrar, Senhor, que nós somos escravos de Cristo. E nós somos escravos da liberdade, Senhor. Pedimos ao Senhor, Pai, que em nosso coração seja feita esta obra que o Senhor prometeu, quando o Senhor disse, tire sua vontade do domínio de Satanás, e eu me apoderarei dela. Por isso, nessa tarde, Senhor, queremos tirar a nossa vontade do lado de Satanás e queremos entregar completamente ao lado de Cristo, Senhor. E pedimos, Jesus, que nosso gosto, nossa inclinação, o Senhor transforme ela. Porque cada um de nós, ó Pai, crescemos em realidades diferentes, crescemos com gostos diferentes, com inclinações diferentes, mas ninguém aqui, Senhor, quer mais viver a própria vida, Senhor. Nós só queremos a obediência de um. Não queremos a nossa obediência. Queremos aquela obediência que a lei vai olhar e dizer, isso é justiça. Então, Senhor, nós nos submetemos ao Senhor nesse momento. E pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor crie em nós um coração puro. Não pedimos um coração melhorado, Pai. Não pedimos uma melhor versão do nosso eu. Não pedimos uma versão menos rancorosa. Não pedimos uma versão menos irada. Não pedimos uma versão melhorzinha. Nós pedimos a morte do nosso eu, Pai. E nós rogamos a promessa que está escrito, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Que assim seja sobre nós essa palavra, Senhor. Não estamos sentindo nada, Senhor. Não estamos vendo absolutamente nada, mas está escrito, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Também, Senhor, clamamos a promessa que está escrito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Que assim seja agora sobre nós, em nome de Jesus. Também, Senhor, nós agradecemos desde já, não pelo que vemos nem pelo que sentimos, mas porque a palavra criou o que acabou de ser falado. E nessa confiança, Pai, de que a palavra cria, a palavra sustenta, nós te agradecemos, porque o Senhor tomou o nosso coração. E no lugar desse coração maligno e corrupto, está sendo feito agora a mudança de coração. Nós te agradecemos porque, em nome de Jesus, ao crer em sua palavra, levantaremos com um novo coração nesse momento. Essas bênçãos nós pedimos e que amanhã, Senhor, que vai ser um novo dia, nós possamos lembrar que iremos acordar com a tua bênção, mas nosso velho homem estará prontinho para viver. Mas que o Senhor nos lembre que a primeira tarefa do dia é matá-lo com a tua palavra. Nós te agradecemos por essas bênçãos e te suplicamos em nome de Jesus. Amém.